queria contar uma experiência que foi quando eu percebi pela primeira vez o ensinamento logosófico atuando em mim, né? Que é uma experiência que eu vivi na minha adolescência, onde eu fazia parte do setor de menores, na Fundação Logosófica, né? Eu fiz parte do setor de adolescentes e setor infantil. E eu me lembro que na época a gente estava estudando muito sobre a realidade interna, né? Do mundo mental, dos pensamentos que habitam na mente do ser humano, né? E naquela época eu entendi que eu não era equivalente aos meus pensamentos. Que existia a Priscila e que existiam pensamentos na minha mente que não necessariamente condiziam com quem eu queria ser ou com a pessoa que eu queria me tornar, né? E eu me recordo muito dessa época. Eu estava lá na escola, né? Eu tinha uns 13 anos na época. E eu tinha vários amigos, a gente brincava, gostava de brincar na escola o tempo inteiro, era muito divertido. E aí, um belo dia, eu comecei a observar que tinha um pensamento na minha mente, que até então eu não sabia, né, que era um pensamento, que era o pensamento da irritabilidade. E eu comecei a notar que eu estava me tornando uma pessoa que eu não estava gostando. Eu não estava gostando daquela Priscila. E aí eu percebi que, nossa, a logosofia me ensina que eu posso mudar, então eu vou mudar, né? E aí eu comecei a falar, enquanto eu estava na escola, quando eu via que esse pensamento ia atuar na minha mente, eu falava em voz alta, né? Não, eu não vou fazer isso, eu quero ser uma pessoa melhor. E aí eu comecei a repetir essa frase diversas vezes, todas as vezes que eu observava que esse pensamento ia atuar na minha mente, né? E foi interessante porque, além da irritabilidade, eu consegui ver outros pensamentos, né, que a logosofia chama de deficiências psicológicas, que eu também não sabia que eu tinha, né? Então eu comecei a, de repente, observar uma timidez ou alguma outra deficiência. E eu tinha essa consciência, digamos assim, de que eu precisava mudar, né? Então eu falava em voz alta, pessoa melhor. E foi interessante porque os meus amigos começaram a observar isso, né? Então eles notavam que eu sempre estava atenta aos meus pensamentos e eu sempre falava, a pessoa melhor. Aí muitas vezes, assim, até quando eu mesma não percebia, eles me recordavam e falavam, não, pessoa melhor, né? Se esforça aí para ser melhor, né? E aí um belo dia, eu estava na aula de educação física e uma das amigas que sempre estava comigo virou para mim e falou assim, nossa, Pri, você ajudou a gente a formar uma nova filosofia de vida. Falei, nossa, como assim uma nova filosofia de vida? Ela respondeu, o pensamento de pessoa melhor. E aquilo ali me chamou tanta atenção, porque eu comecei a observar que cada um dos meus amigos também estava realizando um processo interno de superação, em que cada um observava algo ali internamente que entendia que precisava melhorar, né? Então eu entendo que ter esse conhecimento não é só um conhecimento para mim, mas é uma responsabilidade frente à humanidade. Porque eu posso ser exemplo dessa nova transformação que eu quero ver no mundo.